Olá! No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o acidente de trabalho e auxílio-acidente, que são benefícios não programados. É importante entender que existem situações que colocam o trabalhador em situação de vulnerabilidade, e essas são as mais corriqueiras do que se imagina, como um acidente dentro ou fora do trabalho, e uma sequela que pode resultar também de doença de trabalho. Então, diante dessas situações, a Previdência prevê mais 2 benefícios para situações como essa. Nesse vídeo, você vai conhecer as situações que implicam o direito ao benefício chamado auxílio a acidente. Como eu costumo dizer, seria importante que você tenha papel e caneta na mão para anotar algumas questões que você achar importante. O auxílio-acidente é um benefício concedido a título de indenização. Então, ele é uma indenização quando, após a consolidação de lesões que são decorrentes de acidente de qualquer natureza, ou também as decorrentes de acidente de trabalho, resultam em sequelas que implicam na redução da capacidade para o trabalho que o trabalhador já habitualmente exercia, mas que acaba permitindo o desempenho de outra atividade, né? Então, através da sua atividade laborativa, né, de trabalho, se o trabalhador desenvolver alguma situação, alguma doença que gere incapacidade para o trabalho, que ele exercia antes, mas que permite também o desempenho de outra atividade, e deve ser comprovado na perícia médica. Tem direito ao auxílio-acidente o segurado empregado, o empregado doméstico e o trabalhador avulso e o segurado especial. Vamos entender alguns conceitos relacionados ao auxílio-acidente, que às vezes a gente escuta, mas às vezes a gente não entende muito bem o que são essas nomenclaturas. Vamos lá, a primeira é indenização. O que seria essa indenização? É o ato, é a ação de você compensar financeiramente um dano produzido. Consolidações das lesões. Quando você ouvir isso, você vai entender que é quando a estabilização dos danos produzidos. Quando você entende que aqueles danos já foram consolidados. Sequela. O que seriam essas sequelas? São lesões que permanecem depois que se encerra, que se termina a evolução clínica de uma doença ou acidente. Então, aquela doença ela foi evoluindo até que se percebeu que ela gerou uma sequela, tá? Então, esses são os 3 pontos que é importante a gente tomar nota para que a gente possa revisitar algumas vezes. É importante que a gente também entenda mais algumas nomenclaturas, alguns conceitos que possivelmente vocês vão escutar. O que são acidentes de qualquer natureza? Vocês vão me ouvir também falando nesse vídeo. O que é acidente de qualquer natureza? São acidentes sofridos por qualquer circunstância, não relacionados ao trabalho exercido pelo segurado. Então, são acidentes que podem ocorrer em qualquer circunstância, em qualquer situação, mas ela não está relacionada ao trabalho que aquele segurado exerce, como por exemplo, um trabalhador que tem um acidente em casa, um acidente numa partida de futebol, no trânsito, durante uma atividade de lazer, enfim. E o que seria o acidente de trabalho, especificamente? Diferente do que eu acabei de falar, do acidente por qualquer natureza, o acidente de trabalho, ele ocorre quando o trabalhador ou trabalhadora está em serviço da empresa ou realizando seu trabalho e sofre acidente que provoque uma lesão corporal, externa ou interna, ou alguma perturbação funcional,
que ela incorre em quê? Em interferir na capacidade de desenvolver suas funções profissionais. Então, aquele acidente de trabalho que ele acaba intervindo na possibilidade daquele trabalhador continuar desenvolvendo as suas atividades funcionais, profissionais que ele já exercia. O auxílio acidente, como é que é a sua concessão? Isso é bem importante a gente saber. Assim como o auxílio doença, a concessão do auxílio acidente, ela será devida após a avaliação da perícia médica federal, se for constatada que as sequelas impliquem em, vamos ver os pontos, né? Essas sequelas devem implicar em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente se exercia, maior esforço para o desempenho da mesma atividade na época do acidente. Então, se essa situação, esse acidente, ele gerar que o trabalhador tenha um maior esforço, ele se esforce mais para desempenhar aquilo que ele já fazia, né? Se gerar também uma redução da capacidade de um trabalho que ele realizava, impossibilidade do desempenho da atividade que exercia. Então, além de gerar essas limitações, em algumas situações ele pode gerar realmente uma impossibilidade. Ou seja, não vai ser apenas um dano parcial, ele realmente vai estar impossibilitado de realizar o desempenho das atividades que ele já realizava na época do acidente. Porém, permite o desempenho de uma outra função. Não quer dizer que o trabalhador ele vai estar impossibilitado de realizar qualquer atividade. Ele não vai mais poder trabalhar, não é isso. Às vezes acontece um acidente que impossibilita que ele continue exercendo aquela atividade, mas que ele pode, através de um processo de reabilitação, desempenhar uma outra função através dos casos que a perícia médica vai indicar. Importante a gente entender algumas particularidades do auxílio acidente, né? O auxílio acidente é uma forma de compensar uma perda de uma capacidade técnica que o trabalhador exercia, né? Ele corresponde a 50% do benefício de aposentadoria por invalidez, o que o segurado teria direito, e por ser um caráter indenizatório, esse benefício ele pode sim ser acumulado com outros benefícios previdenciários, exceto com a aposentadoria. Então, esse benefício ele não pode ser acumulado com a aposentadoria. Outro ponto é que ele deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta, tá? Pode ter caráter de indenização, o auxílio acidente, e então ele pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência. O benefício deixa de ser pago, é importante lembrar, eu já falei isso, mas volto a destacar que isso é importante, quando o trabalhador ele se aposenta. É isso, espero que vocês tenham tomado nota de alguns pontos importantes, possam revisitar esse vídeo quantas vezes forem necessários, escrever algumas informações que foram importantes, tá bom? Espero que vocês possam continuar vendo nossos vídeos, e eu agradeço pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, tá? Obrigada!